Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e o hosting também na nossa conversa. Mais uma vez, aqui ao meu lado, Delano Rios, que é editor-geral. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Grande prazer estar aqui. Tudo para uma conversa rica que vai ser hoje, né? De economia e política aí misturadas. Tudo junto. Muito bem. O assunto hoje é bom, Delano. A gente recebe aqui o deputado estadual licenciado, secretário da Pesca e Aquicultura aqui do Ceará, o Oriel Nunes Filho. Então seja muito bem-vindo, que a gente tem uma conversa proveitosa logo mais. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer o espaço aqui, Rodrigo, Delano, e espero que a gente bata um papo legal aqui. Deixar o nosso abraço, o nosso carinho a todos os telespectadores, todos os ouvintes do programa de vocês. Perfeito. Antes da gente começar com as perguntas, só uma breve introdução, né? O Oriel, ele nasceu na cidade de Icó, mas ele saiu da Serra de Santana para estudar em Juazeiro do Norte, ali no Cariri. Mais adiante foi chefe de gabinete de uma das regionais da Prefeitura de Fortaleza. Em sua primeira candidatura a deputado estadual, obteve 40 mil votos, né? Assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em sua segunda candidatura foi reeleito com mais de 61 mil votos, então já teve um aumento considerável aí também. Ele recebeu a missão do governador Elmano de Freitas, né, de cuidar dos pescadores aqui do Ceará, e em 1º de janeiro de 2023 assumiu a Secretaria da Pesca e Aquicultura aqui do Ceará. Através de uma força-tarefa, está percorrendo todo o estado do Ceará, conversando e entregando políticas públicas importantes para esse setor da economia, para as pessoas de um modo geral também. Secretário, queria que o senhor começasse fazendo um balanço, né, desses primeiros anos de gestão. Foi uma pasta criada, né, a gente não tinha essa pasta ainda no Ceará. Como é que foi esse desafio, primeiro, de organizar a casa e agora de conseguir evoluir em alguns passos também para essa política pública tão importante aqui para o Ceará? Exatamente. Quando o governador Elmano assumiu o governo do estado do Ceará, e ao mesmo tempo que o presidente Lula recriou alguns ministérios, aí recriou o Ministério da Pesca e Aquicultura, e o nosso governador Elmano de Freitas decidiu recriar a Secretaria da Pesca e Aquicultura para que a gente pudesse fazer esse elo direto com o Ministério. E eu tive a grata surpresa e satisfação de receber o convite do governador e aceitei de pronto. Quando a secretaria foi recriada, eu tive o prazer de votar para a recriação da secretaria na Assembleia. Depois me licenciei, assumimos a secretaria como uma secretaria nova, com muitos desafios, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, uma secretaria que você tem o público de milionários que produzem camarão, a donos de embarcações, o pequeno pescador que mora lá no interior, que pesca para a sua sobrevivência. Então, um público muito diversificado, amplo, mas que a gente, aos poucos, a gente está trabalhando, equilibrando essa secretaria, colocando as ideias em práticas, que é de tentar desburocratizar, tentar ajudar, levar as políticas públicas até a ponta para que a gente possa ter o nosso público-alvo ali sendo atendido da melhor forma possível, porque o que eu acho muito importante é que a gente, enquanto servidor, eu sempre costumo dizer isso, lá nós não estamos lá para fazer um favor a ninguém, a gente está lá como servidor, então a gente tem que tratar bem as pessoas, tem que ir onde as pessoas estão, para que a gente possa enxergar quais são os problemas, quais são as dificuldades, para que a gente possa levar a política pública para realmente a necessidade que a população precisa. E eu acredito que a nossa Secretaria da Pesca e Aquicultura, a nossa equipe tem conseguido ir até as colônias de pescador, ir até as fazendas de camarão, levar uns seminários para assim, a gente levar para a população as atualizações em cada setor, seja no setor da pesca, seja no setor da carcinicultura, para que dessa forma a gente possa ir desempenhar um papel importante. E eu acredito que nós estamos no caminho certo. Bacana, bacana. O secretário, eu queria que você comentasse um pouquinho desse seu trabalho que você tem feito, que a gente tem acompanhado, que é de trabalho de campo mesmo, né? Você está indo, a gente até brincou aqui mais cedo que, olha, te deu sorte como está em Fortaleza, né? Porque você tem rodado muito o estado, inclusive, e como é pela própria função, como você está dizendo, aí não é nem na sede muitas vezes, né? Você tem que ir nos distritos, tem que ir nos lugares mais distantes. Como é que tem sido essa viagem, né? Essas viagens que o senhor tem feito,
E o que é que o senhor tem observado desse setor, né? Assim, a partir desses 2 anos e daqui a pouco 2 anos e meio aí à frente da secretaria, né? Que aí você está imerso aí mesmo de fato no setor de produção. É como eu lhe disse, tem os dois lados. A gente está indo, quando a gente vai, às vezes vai fazer um seminário numa cidade, a gente vai fazer o seminário na sede, mas aí quando a gente tem o peixamento, a gente vai colocar o peixe lá no açude, junto com os pescadores, a gente vai visitar as fazendas de camarão junto com o produtor, com o cassinicultor. Então é um trabalho assim, um mix, que você, como você diz, a gente tem que ir até a ponta. E eu acredito muito que essa questão da gente ir, eu faço questão de ir, muitas vezes quando eu não posso ir, os nossos engenheiros vão, a nossa equipe vai, da gente ir lá em loco, porque as pessoas se sentem prestigiadas e sabem que o governo do estado está ali para ouvi-las e dessa forma a gente fazer essa troca de experiências, porque por mais que a gente como secretaria, vai lá, vai com os engenheiros. O natural é a gente achar que a gente vai levando conhecimento, mas muitas vezes a gente adquire muito conhecimento por conta da experiência das pessoas. O pescador, ele tem a técnica de pescar, ele sabe pescar muito mais do que nós, mas às vezes uma ajuda que a gente leva como com a técnica nova, com a técnica diferenciada, vai fazer toda a diferença no trabalho dele na pesca. Mesma coisa na questão do produtor de camarão. A gente vai estar lá, os nossos técnicos vai dar assistência técnica, independente de qual seja o município, onde ele esteja localizado, nós iremos até o produtor. E essa troca, eu acho que é o que tem feito, o que é que tem dado sucesso da nossa secretaria, é exatamente isso, porque a gente vai levar conhecimento e vai também trazer conhecimento. Então, eu acredito que isso é uma medida eficaz e é como o nosso governador Elmano gosta de fazer, o governo de Elmano é cuidar das pessoas. Então, nada mais justo do que a Secretaria da Pesca ir lá até a ponta, até o seu público-alvo, para que a gente possa cuidar melhor dessas pessoas e essas pessoas saber que o Estado está ali para ajudá-las, da melhor forma possível. Secretário, pegando esse gancho, né? É interessante porque a secretaria é uma secretaria de chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Que é uma secretaria que realmente está na ponta, né, do processo e com políticas públicas que mexem, de fato, com quem faz, né? Com os pescadores, sejam pequenos, grandes, né? Com os grandes produtores ou pequenos produtores. E também trabalha diretamente com as prefeituras, né? Com os prefeitos. Assim, tem um contato muito próximo com os prefeitos. A minha pergunta vai justamente nesse ponto. Aqui, o fato de o Ceará, durante muito tempo, né, se consolidar como uma política macro, pensando a longo prazo, né, e aí ir formulando essa política também nos municípios, isso contribui, essa ideia contribui lá na ponta com os prefeitos? Como é que se houver essa relação, esse contato mais direto com os prefeitos? Porque às vezes, né, a gente estava até comentando aqui um dia desse, tem uma porrada de projeto legal, uma cacetada de projeto bacana e que as prefeituras às vezes nem sabem, né, que existe, né, e como acessar isso. Então, esse contato ajuda também? Exatamente. Como você disse, o estado do Ceará tem muitos programas que é de uma amplitude gigantesca. E a gente tem buscado isso. E o nosso governador sempre bate na tecla de que não é hora da gente fazer política. É hora da gente trabalhar. E a gente tem feito isso. Todo município que nós vamos, a gente tem tido esse cuidado pelo fato de eu também ser político, mas sempre com o cuidado de saber que eu tenho a minha região, tenho os prefeitos que votaram comigo, mas tenho os prefeitos que votaram em colegas meus deputados. Então a gente tem esse cuidado. Eu, graças a Deus, tenho um trânsito muito bom no meio político, com todo mundo, me dou bem com todos os deputados. Então isso facilita também esse processo, mas a gente tem um cuidado de ir, mesmo assim, às vezes eu vou para uma cidade onde a oposição votou em mim e o prefeito não votou. Aí a oposição que vota comigo acha ruim porque eu vou na casa do prefeito, porque fiz. Mas aqui é Estado. A gente está aqui representando o Estado, levando uma política pública em parceria, muitas vezes, com o prefeito, mas para o benefício da população. E essa coisa, como você disse, como tem muitos projetos que são macros,
que vai para todo o estado, a gente tem que ter essa sensibilidade e saber dosar ali para que a gente não possa atrapalhar o nosso pescador, atrapalhar o nosso aquicultor, deixar de receber um benefício por conta de questões meramente políticas, que a política é importante, claro, é importante. Eu acho que tudo que acontece é através da política, mas a gente tem que saber ter o jogo de cintura, que eu acredito que o estado do Ceará ainda vai dar muito orgulho a nós aqui do estado do Ceará e servir de exemplo para todo o país. Isso é uma orientação interna também do Elmano, né? Porque, assim, publicamente ele fala sobre isso, né? Ele fala, política não é agora, política fica pro próximo ano, as eleições no próximo ano. E agora também que a gente passou por uma eleição municipal, né? Ele falou isso publicamente. Internamente isso também acontece, né? Essa orientação. Exatamente. A orientação dele é que a gente trabalhe. E eu acredito que ele está certo. Eu acho, assim, o governador Elmano um homem fantástico. Ele muito simples, muito humilde. E quando você tem simplicidade e humildade, você consegue ver mais as coisas. Você consegue sentir mais o problema do outro. E essa sensibilidade do governador nos deixa tranquilo para trabalhar. É uma forma que eu particularmente gosto de trabalhar, que eu acredito naquilo que você tem que plantar para colher. Então, nós, governo do estado, estamos plantando. E eu tenho certeza que bons frutos virão. E bons frutos significa o pescador ter assistência técnica, o cassinicultor ter assistência técnica, ele ser ouvido, dar a sua opinião, porque não adianta a gente ter um corpo técnico na secretaria, tomar as decisões atrás de um birô sem escutar quem vai recebê-las. Então, isso o nosso governador tem nos orientado a todo mundo, pede esse cuidado, porque muitas vezes pode, como hoje a base do governador Elmano é muito ampla, tanto na Assembleia como pelo interior, e muitos prefeitos, eu acho que mais de 90% dos prefeitos do estado do Ceará têm um alinhamento com o Palácio da Abolição. Então isso, por um lado, facilita, mas por outro lado complica, que é muito mais cobrança, que é muita gente cobrando, mas a orientação é essa, da gente ouvir muito, saber lidar e deixar para fazer por campanha na época da eleição. E eu concordo totalmente com isso, nessa opinião dele, e que isso facilita. Quando a ideia bate, o pensamento bate, então facilita de você trabalhar mais e melhor, cada vez mais. O secretário, dentro dessa perspectiva de uma recriação da Secretaria da Pesca, né? Assim, existe sempre uma polêmica, até meio populista às vezes, em relação a novas secretarias e tudo. Às vezes tem muita gente que diz, quer acabar com um monte de secretaria, que acha que é cor demais. Simplifica isso e a gente sabe que, na verdade, tem a importância de que pastas específicas que tratem de questões como essa. Então, tipo assim, claro que a pesca ela não estava sem guarita até então, mas agora tem uma secretaria que é específica, tem um secretário, tem uma estrutura que está olhando, centrado 100% naquele setor, né? Quando o senhor chegou, como é que estava o setor no sentido de organização e de demandas? Assim, o que é que você abriu lá o seu gabinete como secretário? O que é que chegou assim de primeiro? Quais eram as demandas que esse setor tinha para uma secretaria de pesca recriada, né? Isso é uma questão assim muito complicada. Hoje em dia, tudo que acontece, as pessoas colocam logo a culpa na política, que é natural você colocar a culpa. Quando você joga a culpa, você acha que ela saiu de você. E a política, os representantes, os políticos, eles vêm a nós, que somos políticos, a gente sai da sociedade, a gente não vem de outro planeta e cai aqui como parlamentar, como vereador, como prefeito, como governador, como presidente, não. Nós somos da sociedade. Tem uma eleição, não conheço nenhum político que seja eleito só com o voto dele. Então, nós, enquanto sociedade, às vezes a gente tem que parar mais, pensar mais e escolher melhor os políticos que a gente quer que nos represente. Isso realmente é visível, que a gente tem muitos políticos que não representam bem a população, mas isso somos nós, enquanto sociedade, que temos que tentar resolver isso. E assim, quando nós, enquanto sociedade, é natural, a gente joga o problema para lá e ele fica.
Então, quando se cria uma secretaria, se recria um ministério, as pessoas dizem, não, está criando só para dar emprego. Não é só para dar emprego. Está criando falando da nossa secretaria, isso deu uma luz ao setor pesqueiro. O estado do Ceará é o maior produtor de pescado, é o maior exportador de pescado do país. Então, quando você recria uma secretaria dessa, você está dando oportunidade a essas pessoas de se agruparem ainda mais, de se unirem ainda mais e fortalecer cada vez mais um setor que, quando eu recebi, tinha muita reclamação, o setor um pouco dividido, porque fica o pescador era para ser, estava mais na SDA, o cassinicultor mais no desenvolvimento econômico, então estava aquela mistura, você não sabia quem era que lhe representava. Agora não, com essa recreação, nós estamos, a secretaria é pesca e aquicultura, então está todo mundo junto, todo mundo unido. Eu consegui, assim, da melhor forma possível, tentamos e conseguimos unir, a gente uniu do pescador ao cassinicultor, à universidade, ao produtor, às fábricas. Então a gente está indo. Eu vou na fábrica de um milionário, vou lá na colônia do pescador também. Então isso é o que vai fazer o setor pesqueiro do estado do Ceará crescer cada vez mais, essa união e esse trabalhar em conjunto, porque não interessa ao setor pesqueiro a divisão, porque se você não é forte ainda, unido, e se você se dividir, aí você fica ainda mais fraco. Pior ainda. Secretário, eu acho que uma política concreta que representa isso que o senhor está falando, e aí eu acho que a gente pode falar aqui também, Delano, dos ex-governadores que passaram, um que apoiou muito, né, esse setor foi o Camilo, né, o hoje ministro da Educação, Camilo Santana. Tem diversos projetos dele voltados para os pequenos agricultores, né, para as colônias de pescadores. E a política de peixamento me parece um case muito legal que a gente tem aqui no Ceará. E a gente estava até conversando, é impressionante como é pulverizado, como chega em todo canto essa política de peixamento. E aí eu queria que o senhor ficava a cargo da SDA, né? Isso, SDA, era da né? SDA. Isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? O que é na prática isso, né? E a importância econômica e social que esse projeto tem também, principalmente nos pequenos municípios, né? Nos pequenos pescadores, colônias de pescadores. O peixamento é um programa muito importante. A gente conseguiu aumentar antes a SDA, como a pesca era uma executiva lá, estava distribuindo entre 3, 4, 2 milhões de alevinos por ano. Aí nós recriamos a secretaria, demos uma equilibrada, começamos o peixamento na SPA, Secretaria da Pesca e Aquicultura, em agosto do ano que ela foi criada, em 2023. Então, de agosto a agosto do ano passado, nós fizemos 17 milhões de alevinos em todos os municípios do estado do Ceará. Então, a política, como você disse, pulverizada, está em todo canto, atendendo a todo mundo, porque é importante para a gente que o nosso pescador, o homem do campo, ele tenha onde pescar e tenha um peixe bom, um peixe de qualidade. Então, a gente vai em cada município, senta com a colônia de pescador, senta com a gestão municipal, vê quais são os principais reservatórios, vê aquele reservatório que tiver o risco de secar, a gente não coloca, porque às vezes as pessoas querem que coloque o peixe no açude, só que antes tem reservatório que é muito pequeno, antes de que o peixe vá servir para pesca, o açude já tem secado, então ele vai morrer. Mas a gente tem tido esse cuidado de fazer, de ir. E onde a gente coloca o peixe, o pescador tem ali o seu alimento para pescar, porque muitas vezes no interior a gente tem um pescador artesanal, que é aquele que pesca para vender e sobrevive daquilo, como também tem aquela família que o cara vai lá no açude só pescar o peixe para alimentação da sua família. Então tem esses dois lados, tem a pesca para o pescador que vai vender para as outras famílias e tem aquele pescador que vai lá pescar apenas para a alimentação da sua família. E isso a gente tem levado
a todos os municípios do estado do Ceará. Eu sempre gosto de dizer, de agradecer ao governador Elmano por estar nos dando liberdade de aumentar o quanto a gente acha necessário que aumente. O peixamento foi uma dessas questões que a gente pôde alavancar muito no estado do Ceará, e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Já está fazendo. Aqui lá a gente já recebe um vídeo do pescador pescando aquele peixe que a gente colocou no ano passado, que já estava na época de pescar, agora a gente está no defeso, mas quando os pescadores pescam lá, o peixe no tamanho bom, acima de 600, 700 gramas, 800 às vezes. Então a gente vê a alegria no olhar do pescador de ter o que consumir e de ter o que vender. E há uma expectativa agora, né, de ampliar também as espécies, né? Não ser só um tipo de peixe, né, mas outros tipos também. Fala um pouquinho também da importância disso, né, de ampliar o comércio, o mercado, né? Exatamente. Agora a gente está na época do defeso, que são os peixes da piracema, que tem a cumatã, piau, entre outros. Os peixes que não podem ser pescados agora, que é a época da reprodução deles. E a gente tem tido uma dificuldade para adquirir esses peixes, e nós estamos elaborando qual é a medida, porque a gente precisa colocar, porque o nosso pescador ele precisa ter a diversidade para pescar, ter várias espécies ali para poder ir lá atender a todos o seu público. E aí, como a gente está com essa dificuldade de aquisição desses alevinos de outras espécies, a gente está distribuindo principalmente a tilápia por todo o estado, mas se Deus quiser, logo logo a gente vai ter uma alternativa aí para que a gente possa distribuir também essas outras espécies. O secretário, quando você fala desse projeto, né, do peixamento, assim, qual é o alcance dele, assim, de quantas pessoas se beneficiam diretamente dessa política do estado? Ainda varia. Nós estamos assim, ele vai para todos os municípios. A quem ele atinge, assim, 100% a gente não consegue estimar, mas a todos, onde tem colônia de pescador, todos são atendidos. Nós estamos até com um projeto, com a pesquisa, para a gente saber realmente os dados que a gente, como a secretaria foi recriada, a dificuldade de você fazer política pública sem ter dado é muito grande. E então nós estamos fazendo digamos assim, um censo por todo o estado do Ceará. A gente já está com essa empresa em campo, que é para a gente saber quantos pescadores realmente nós temos. Muitas pessoas dizem que são 60 mil, no banco de dados do estado eu acho que tem em torno de 28 ou 30 mil do Ministério da Pesca. Então, para o seguro, né? Para o seguro, isso. Então, mas a gente quer descobrir quantos realmente a gente tem. E vai ser um público que então, se você pegar aqui, como tem gente que diz que tem 60 mil famílias que pescam. Então, se você pegar aí a família, você multiplica por 4, aí já vai dar uma enormidade de pessoas. E tem também aquelas pessoas, como eu falei, que não são pescadores. Ele vai lá só pescar... Pescar o almoço. Pescar o almoço, fazer o pirão lá, tomar uma lá no beijo do açude, né? Que é bom demais. Bom. Então... Pipindesse, então, hein? Pipindesse é uma beleza. Então, é um público muito grande. Como a gente está fazendo em todos os 184 municípios do estado do Ceará, eu não... Fica até assim, você não consegue estimar quantas pessoas é atendido, mas é um público muito grande. Mas é interessante que essa coisa que o Estado está fazendo, vocês estão fazendo um censo, né? Mas esse pescador ocasional é muito mais difícil de imaginar quantos seriam, né? Assim, exatamente. Porque tem aquele, como eu disse, esse aí às vezes vai passar até batido na nossa pesquisa, mas nós queremos atender a todos, porque tem aquele pescador que ele pesca como profissão. Esse a gente precisa atender ainda mais. Mas aquele que pesca esporadicamente e que chegar ao nosso conhecimento, que a gente está divulgando muito, a gente está conseguindo adentrar a sociedade e tal, fazer discussões, fazer seminários. Então, isso está dando visibilidade, porque esse pescador... Tem pescador que nunca se registrou em nada, mas vive daquilo. A gente sabe, quem é do interior, a gente sabe
aquele cara que pesca no açude, que vai para outro município pescar. Então isso é natural. E muitas vezes ele nunca foi colonizado, nunca participou de uma colônia de pescador. E é importante, quando você vive de uma coisa, você ter ali o seu vínculo com a colônia, porque isso lá na frente ele vai precisar, porque o pescador é um segurado especial. Então, mas lá na frente, quando ele precisar, se ele tiver um vínculo com a colônia, então ele vai estar amparado, né? Vai acessar os benefícios, como agora está no seguro-defeso. Eles têm direito ao seguro-defeso dele, é uma campanha nacional. Então, a parte assim, de divulgação, de mostrar, eu acho que vai ajudar também muito nessa questão da gente trazer o pescador para a casa dele, para ele ser ali, fazer parte da colônia de pescadores. A colônia faz parte da federação e a federação a gente tem tentado da melhor forma possível fazer parcerias, trabalhar junto, porque a gente estando junto com a federação dos pescadores, a gente está diretamente com a colônia, os presidentes têm acesso à secretaria, e apesar de que lá na nossa secretaria, independente de ser presidente de colônia, de ser pescador, a gente está sempre de portas abertas para atender todo mundo. E eu tenho certeza que com todo esse trabalho que a gente está fazendo, com essa pesquisa e com a continuidade disso tudo, a gente vai poder transformar e alavancar cada vez mais o setor pesqueiro no estado. Olha, nessa semana a gente completa 5 anos da pandemia, por exemplo, né? Exemplificando, os pescadores estavam no grupo que acessou, né, o auxílio emergencial na ocasião, né? Pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares, né? Então a importância de você ter realmente isso como profissão, né? E regulamentado, de fato é importantíssimo. Exatamente. Isso que o secretário está falando. Secretário, eu queria só tirar uma dúvida em relação ao ponto das novas espécies. O senhor disse que está no impasse, né? Está com dificuldade para se conseguir, né? De adquirir essas espécies. De compra, né? E aí me parece que tem um plano B, né? Como é que está isso? Esse plano B, a gente tem o Denox, que tem algumas pisciculturas que estão praticamente paradas, fechadas. E a gente já teve algumas tratativas e ainda estamos em negociação para ver se a gente consegue assumir alguma piscicultura dessa, para que nós, Secretaria da Pesca, a gente possa montar o nosso laboratório lá e produzir essas outras espécies. Eu costumo sempre dizer, como se Deus quiser, vai dar certo. Eu sou um otimista. Eu acho que a gente tem que batalhar sempre em busca das coisas acontecerem. E se está difícil da gente comprar, vamos produzir, que talvez saia ali razoavelmente, talvez um preço parecido da gente produzir, talvez saia até um preço mais em conta do que a gente comprar, que tem muitos produtores desse fora. Para você ir buscar um peixe desse fora, você não vai conseguir suprir a demanda, vai ser um custo muito alto para o estado. Então, a gente está nesse plano B aí, em tratativas, que eu espero que dê certo, para que a gente possa atender os pescadores, que isso é uma demanda, uma cobrança constante que a gente tem tido. Perfeito. Mas tem um prazo para isso? Ainda não, estamos na luta aí. Na negociação. Na negociação, né? Secretário, agora em abril, né, o estado ele vai estar participando do IFC Amazônia, né, o 2025, que é um evento que está dentro do contexto da COP30, né, que vai discutir mudanças climáticas, vai acontecer no Pará, enfim, é o grande tema que a gente está debatendo, né, e que a nossa geração está debatendo também, porque mexe com todo mundo, né. Queria saber como a secretaria estará, né, nesse evento, a importância de você estar num evento como esse e as oportunidades que esse evento abre também, falando aqui em termos da secretaria da pasta cearense. É um evento muito importante, é uma feira internacional e eu acredito que a gente, participando desses eventos, a gente conhece pessoas novas, conhece técnicas novas. A gente, quando vai para um evento desse, a gente vai com a nossa equipe de engenheiro para a gente assistir às palestras que tem. Às vezes a gente participa de alguma roda de conversa, dá uma entrevista, também faz parte do evento. E a gente tem que adquirir esses conhecimentos. Essa troca de conhecimento é muito importante, porque as coisas estão a cada dia se modernizando.
e surgindo novas experiências, novas técnicas, novos equipamentos. E a gente só aprende isso participando desses eventos grandes onde tem coisa do mundo inteiro. Então esse vai ser um evento importante que nós iremos participar, com certeza. Vamos com a nossa equipe. E eu tenho certeza que a gente vai voltar de lá com muito mais bagagem do que a gente vai. O ele chamar deputado, mas é deputado também, né? Secretário, eu queria lhe perguntar sobre essa, a gente falou dessa questão dessas ampliações de desenvolvimento, né, que a pesca pode trazer. Você tem aí a Secretaria ter chegado junto, quem já está no mercado e tudo, mas você tem falado também de possibilidades de ampliação. E aí, por exemplo, um dos pontos que a Secretaria tem trabalhado é tentar dar mais vazão, criar mais condições para a questão dos peixes ornamentais. Queria que o senhor falasse um pouco como é que está essa questão aqui, né? Exatamente. E desse potencial que tem. Por que interessa ao Ceará o Ceará já é um dos principais produtores de peixes ornamentais. O que nós queremos fazer é desburocratizar cada vez mais para que o produtor ele possa produzir e vender o peixe como um pet. Porque a gente, quando você vai lá para comprar para um filho, para dar um presente a alguém, você dá como se fosse um pet. Só que o peixe ainda não é pet. A gente, inclusive, a gente articulou com o deputado de Assis Diniz para que a gente possa... Ele já está tramitando na Assembleia esse projeto de lei, o peixe é pet, o nome é até assim, para que a gente possa, porque é uma alternativa para o nosso homem do campo também, ou da cidade, que queira produzir, ganhar um salário. Você numa área pequena aqui, essa como a gente está aqui, pega essa mesa aqui, um espaço de 2, 3, 4 mesas dessa, você consegue tirar um salário mínimo trabalhando num espaço muito reduzido. Então é uma alternativa para a nossa gente, porque a gente ainda nós vivemos num estado pobre, que a gente tem muitas famílias que não têm a renda de um salário mínimo, ainda tem gente passando fome, por incrível que pareça, que é uma coisa absurda. A gente está em 2025 e ainda ter irmãos nossos que não têm o que comer, é uma coisa absurda. Então essa questão do peixe ornamental pode ser uma alternativa para essas famílias que querem ali, porque você com um adolescente dentro de casa, se ele quiser, nas horas vagas dele, ele pode produzir e pode aumentar a renda da família. O secretário, queria que você explicasse assim, mas em que consiste por que é uma vitória, digamos, ele ser considerado pet? O que é que muda no que nós temos hoje? Porque para facilitar a produção dele, porque muitas vezes o peixe ornamental ele é assim considerado que é uma coisa extrativista. Então, se a gente começar a produzir ele, nós não vamos estar tirando o peixe da natureza. A gente vai estar criando esse peixe, a gente vai estar dando mais opção de, se uma espécie estiver em extinção, nós vamos produzir ela e poder ajudar. Então, porque eu sou a favor de que a gente não degrade o meio ambiente, que a gente possa cuidar do meio ambiente, mas eu prefiro primeiro cuidar das pessoas. Então, se a gente puder agregar as duas coisas, melhor ainda. E essa questão a gente estamos trabalhando num modelo de projeto que a gente possa assim, apresentar para o nosso governador uma alternativa de um equipamento X ali, para a gente entrar uma parceria, fazer um modelo, deu certo, a gente replicar para que a gente possa ir porque os programas sociais existem para que aquelas pessoas que precisam, que estão desempregadas, que não estão ganhando dinheiro, não passem fome. Mas eu acho que não é o ideal a pessoa viver a vida toda num programa social. Eu acho certo nós, enquanto governo, poder dar alternativa a essa família de deixar de participar de um programa social, porque ela está produzindo e está ganhando o seu próprio salário, o seu próprio dinheiro, e assim ganha a sua vida dignamente. E eu tenho certeza que isso vai ser uma alternativa, uma das alternativas que nós vamos ter quando desenvolver essa questão, a gente fizer esse programa, elaborar bem direitinho. Estamos fazendo isso juntamente com engenheiros nossos, com o professor da UFC. Então é uma coisa pensada
botando a experiência do engenheiro, botando a experiência da universidade, para que a gente possa fazer uma coisa consistente. Hoje é um mercado que já existe. Assim, você já tem produtores aqui no Ceará, e aí, no caso, a ideia é ampliar isso para Para o as pequeno. famílias. Isso. É criar uma tecnologia que possa ser replicável. Exatamente. Hoje a gente tem grandes produtores no estado do Ceará, mas e a gente quer que tenha muitos grandes produtores, mas esse projeto específico que nós queremos criar é para o pequeno, para aquele que vai criar na casa dele ali, ele vai adequar um espaço para ele produzir e ter a sua renda ali, chegar a ganhar um salário mínimo ou 2, dependendo do espaço. Entendi. Secretário, eu queria que a gente falasse um pouquinho também, na PEC Nordeste do ano passado, né, o senhor mostrou um incômodo ali, também um prognóstico, né, em relação à produção de tilápia aqui no Ceará. Aí a gente dando uma olhada nos números, em 2014 eram produzidos 40 mil toneladas por ano, né, do peixe. E ao longo dos anos isso foi diminuindo. Em 2022 chegou a 7, 8 mil toneladas, e agora, pelo que a gente está vendo, está ali no campo dos 12 mil, das 12 mil toneladas. Queria saber qual é o projeto, né, que o Estado tem para a produção desse pescado, né, que é um pescado importante que mexe com a economia dos pequenos e dos grandes aqui no Ceará também. A tilápia é o peixe que o cearense gosta muito de consumir e consome muito. A problemática que teve foi quando a gente pegou aqueles 5, 6 anos de seca. Se você pegar o gráfico, o gráfico estava com água aqui, ele foi descendo, a produção acompanhou. Uhum. Quando nós recuperamos a água, que o gráfico subiu, a criação de tilápia continuou lá embaixo, porque os nossos pescadores, os nossos piscicultores, muitos deles que perderam a sua produção, ficaram endividados e não conseguiram voltar, outros migraram para outros estados, então teve essa problemática, que aí é uma coisa difícil de se recuperar, mas a gente está trabalhando, a gente tem alternativas que a gente pode que a gente sempre, que nesses seminários que a gente está fazendo, a gente tem colocado uma alternativa que a gente ainda não conseguiu colocar em prática, que seria a questão do cultivo, de você cultivar o camarão e cultivar a tilápia junto. Se a gente conseguir, que nós ainda vamos tentar ver se a gente consegue, se a gente conseguir que o produtor de camarão decida criar a tilápia junto, aí nós voltaríamos logo lá para a primeira, talvez, aí subiria muito. Não sei se é a primeira colocação, mas talvez sim, porque a gente está criando camarão, aí hoje a gente já cria camarão em 1/3 dos municípios do estado. Então, se a gente conseguir associar a criação de camarão junto com a criação de tilápia, a gente daria esse salto gigantesco na produção de tilápia, e eu acredito que a gente voltaria lá para as cabeças se não voltasse para o topo. É o peixe mais consumido no Brasil, né? Exatamente, é um peixe muito. Assim, já há uma projeção de quanto que a gente está falando que o Ceará pode ganhar, né, caso essa produção volte aos patamares que tem uma meta, 2012, né? A secretária tem uma meta do que ela quer? Não, a gente assim, porque a gente está distribuindo, eu acho que a gente vai aumentar uma coisinha a questão de tilápia por conta desse peixamento que a gente aumentou muito, mas vai ser mais aquela pesca artesanal. A questão de criar em reservatório, essas coisas, a gente tem que ver ainda como é que está a disponibilidade dos produtores, que a gente estava querendo, é uma palestra que o professor Irã da UFC apresenta nesses seminários que nós fazemos, que é esse criar associado, os dois juntos, e que ainda não emplacou. Tem uma resistência. Tem uma resistência porque as pessoas, como tudo na vida, quando você está num projeto, o projeto está dando certo, você não quer mexer. É igual o time que está ganhando, você não quer mexer no time que está ganhando. Então, se o camarão está rendendo, o camarão está dando, tem essa resistência de se colocar. Mas aí a gente está sempre trabalhando no dia a dia, nós estamos até trabalhando aí, tentando desburocratizar a questão da tilápia, porque se você pega uma tilápia hoje, para você transportar ela, você só viscera. Pela legislação, você viscerou,
é como se tivesse feito um beneficiamento que não é um beneficiamento, mas na lei não tem. Então, nós estamos, junto com os nossos técnicos, elaborando um projeto para a gente apresentar no Ministério da Pesca, defender junto ao Ministério da Agricultura, para que possa desburocratizar isso e criar mais uma alternativa que você viscerar o peixe, que é só você tirar o fato do peixe, não é se beneficiar, ele possa ser transportado. Que aí, quanto mais você vai desburocratizando, mais as pessoas vão querendo entrar, porque ainda um grande problema do nosso país é a burocracia. Então, tem esse outro lado da coisa. E aí... E torna mais barato também, né? Assim, Exatamente. Você hoje, para transportar a tilápia, a lei quer que você transporte o peixe inteiro, sem tirar as vísceras. Quando você não tira a víscera, a possibilidade do peixe arruinar é muito maior. Então, tem toda uma coisa ali que a gente está trabalhando, independente que sejam que isso dependa do Ministério da Agricultura, mas nós estamos fazendo a nossa parte, dar a nossa contribuição, dar a nossa opinião, escutando e fazendo tudo isso que nós estamos fazendo juntamente com o setor, pegando as opiniões. O secretário, esse caso aí dessa criação camarão associado com tilápia, assim, eu imagino que já tem experiências no estado, né? De produtores que façam os dois. Não, a gente ainda não temos muito essa experiência. É uma projeção que o professor Irã, que é da UFC, é quem coordena, ele é diretor do setor de pesca da UFC. Ele já tem um estudo levantando mais ou menos, que já foi feito, mas nós queremos ver se incentivar alguém a fazer primeiro, para ter a experiência, para que a gente possa depois replicar para todo o estado, que eu acho que vai ser uma alternativa, porque a gente consome muito tilápia, então a gente está comprando de fora. E quando a gente passar a produzir mais aqui, a gente vai deixar esse dinheiro circulando aqui no nosso estado. Perfeito. Secretário, fala um pouquinho também como é que está é um grande case, né, do Ceará, essa questão da produção de camarão, como o senhor falou, 1/3 dos municípios, então a gente tem 184 municípios, então é muito município, né, com produção de camarão, e agora em municípios que você não imaginaria que essa produção pudesse, há um tempo atrás, existir, né? Queria que o senhor falasse também qual o projeto que está sendo executado agora para levar essa produção de camarão de forma mais pulverizada, né, mais democrática também, para municípios do interior. Pois é, o camarão é do mar, e nós estamos produzindo camarão lá na minha terra natal de Icó, já produz camarão. Para lá do Icó também, outros municípios já produzem camarão, lá no Quixelô, por exemplo, em muitas cidades. Hoje aqui tem até, eu estava olhando aqui, da relação dos municípios que produzem. O Aracati é o maior produtor, o segundo é Jaguaruana, de produtor. Morada Nova está com a produção de camarão muito elevada também, São João do Jaguaribe. Então, são municípios lá no interior que os caras plantavam arroz. Jaguaruana é famoso pelas redes. Jaguaruana era famoso pelas redes, agora pelo camarão. Então, está expandindo e nós, enquanto secretaria, a gente está levando as tecnologias, informando, participando. A gente vai, os nossos técnicos, tem um programa que a gente chama de ATEP, que é assistência técnica, onde em qualquer lugar, qualquer região do estado do Ceará, que um produtor precisar da assistência técnica, os nossos técnicos vão lá para orientar. Se a pessoa ainda não produz, mas quer se tornar um cassinicultor, quer que a gente vá lá para que a gente analise se é um local apto, nós também vamos. Então, a secretaria está atenta a isso, porque quanto mais a gente conseguir expandir para mais municípios, nós vamos poder desenvolver cada vez mais a cassinicultura, que já vem crescendo muito. Se você pegar a produção 22, 23 de camarão em 2022, a produção, eu tinha até aqui a produção de camarão de 22, em 23
nós já chegamos a quase 60% da produção nacional, 57 e um quebrado, quase 58% de toda a produção nacional. Produzimos em torno de quase 73 mil toneladas. A perspectiva de que em 2004 a gente tenha produzido em torno de 90 toneladas, 90 mil. E então a perspectiva é sempre de crescimento, e é um setor que a gente participa enquanto secretaria, ajudando na assistência técnica para que o produtor produza de forma com qualidade, porque não adianta você, às vezes, por mais boa vontade que você tenha, se você não tiver as melhores técnicas de produção, você vai perder dinheiro. E o interessante para a gente é que quem produz ganhe dinheiro para que ele se estimule a continuar produzindo. Porque quem está produzindo está gerando emprego, está gerando renda, e é isso que a gente quer. Quanto mais pessoas produzirem, mais pessoas estão ali empregando mais pessoas, e a gente, consequentemente, podendo desenvolver o nosso interior aí, uma alternativa, porque para quem produzia arroz, que eu aqui ali em Morada Nova, por exemplo, a terra onde produziam muito arroz, e arroz para se produzir consumia muita água. Então a água, para você botar água pro camarão, você vai ter que ter um reabastecimento mínimo ali, mas não se compara em você produzir arroz, que gastaria muito mais água. E muitas dessas águas que a gente está usando para a produção de camarão é aquela água salgada que não serve para nada praticamente. Então aquela água salobra, como você diz, do poço. A água que não serviria para nada está servindo para criar camarão, e camarão bom, camarão de qualidade, produzido aí no nosso interior. Secretário, além dessa parte de orientação técnica, né, que a pasta aí entra com essa parte, tem algum programa específico para quem quer produzir, tem uma área ali reservada para isso, mais ou menos sabe o que quer, mas às vezes não tem como iniciar? Tem algum projeto, algum programa? Não, ainda não. Assim como você disse, como se a gente fosse ajudar eles a fabricar o tanque e tal. Não, nessa parte inicial. Não, a gente ainda não tem. O que nós temos na secretaria a questão do Forte Pesca, que a gente distribuiu aí já muitas canoas, colete salva-vida, protetor solar, e isso para os pescadores. Isso a gente quer incluir numa nova etapa que a gente vai ter. Nós queremos incluir as marisqueiras e catadores de caranguejo, queremos incluir os cassinicultores, aquela pessoa que produz ali meio hectare, 1 hectare, que muitas vezes tem dificuldade na produção. A gente quer também fazer um kit para que a gente ajude. É importante a pessoa que está querendo produzir, que está gerando uma renda para a sua família, mas que está com dificuldade, que o Estado possa chegar e dar uma força, dar uma ajuda com um pequeno kit, como a gente está fazendo com os pescadores. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para alavancar a produção dessas famílias. E a gente tem aqui uma cooperativa que eu acho que funciona, né? Também falando da produção de camarão, porque consegue captar, né, essas produções também. Não adianta você produzir, não tem para que vender, né? Para quem vender. E eu acho que você tem uma organização bacana aqui no Ceará que funciona. Eu queria saber do senhor também, ano passado... Posso. Ano passado a gente teve aquele imbróglio, né, com a questão da importação do camarão da Argentina, e aí a gente teve uma intervenção do governo federal nisso também. Queria saber como é que foi esse momento e se a gente já está se recuperando disso também. Eu lembro que a gente conversou durante um bom tempo sobre essa pauta. Teve uma problemática, principalmente o camarão do Equador. O que acontece? O camarão, ele é uma espécie que, se você tem a fazenda hoje, se chegar uma doença na sua fazenda, você dorme rico, amanhece pobre. E você, para perder uma produção, é de um dia para outro. E você perde praticamente tudo. Então, nós fomos, salvo engano, fomos a Brasília 5 ou 6 vezes, junto com a universidade, junto com os produtores. Levamos relatórios mostrando que no Equador tem doenças que não estavam sendo notificadas, não estavam sendo informadas a órgãos que precisaria ser informada, e esse camarão vindo para cá corria o risco de trazer essas doenças para nós.
Então, foi uma vitória do setor que, com essa proibição da importação do Equador, porque você tem ali quem tem um grande... A gente tem o maior produtor do Brasil, que é Cristiano Maia. Se Cristiano Maia perder uma produção, ele tem dinheiro para se recuperar e esperar e fazer outra. Só que se um pequeno produtor ali, que investiu tudo que tinha para fazer 1 hectare, se ele perder aquele camarão, para ele é o fim. Então, a gente precisava proteger essa população, e eu acho que a gente conseguiu proteger, e é uma questão que eu espero que continue. Não que as pessoas, a gente quer voltar a exportar para a Europa. Então, a gente não pode querer fazer uma coisa e não querer que os outros façam. Mas, para que os outros façam, eles têm que cumprir as mesmas exigências que nós cumprimos aqui. Não adianta nós produzirmos aqui com a exigência lá em cima e aceitar que alguém venha botar o produto aqui sem ter tido essa exigência que nós, para produzir, tivemos. Então, eu acredito que foi numa boa hora que foi barrado e que os nossos produtores comemoraram muito. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, a produção tende a aumentar cada vez mais. Eu boto a culpa na pop da Argentina, não é parte do... A rivalidade. A rivalidade. Tem algum ponto? Não, eu achei curioso, secretária, que você tem falado assim, vocês têm uma proximidade muito grande com a universidade, né? A gente tem uma parceria muito boa, porque isso foi uma coisa que eu acho que o fato de eu ser político, de ter ido naquele momento certo, porque existe, às vezes a pessoa diz assim, quando eu digo que eu sou político, não é só ser político de mandato, você tem que... Às vezes a pessoa nunca foi candidata a nada, nunca vai ser candidata a nada, mas é uma pessoa política que conversa, de articulação, de articular. Né? E uma coisa importante que a gente fez lá na secretaria foi de unir. A gente uniu o produtor, o pescador, a universidade, porque hoje você não faz nada se você não tiver o conhecimento. Então, nada melhor, a gente tem a UFC aqui, com uma das melhores universidades do país, e a gente tem uma parceria muito forte com ela. E a gente tem tido esse laço que fortalece a gente, que dá credibilidade, porque a gente está fazendo as nossas ações com conhecimento. Você está junto de um órgão como a UFC e outros órgãos mais, em parceria, como a gente tem parceria também com a FUNCAP, que tem os cientistas-chefe que trabalham, que fazem projetos para as secretarias do Estado, assim como para a nossa. Então, isso lhe dá autonomia de trabalhar com conhecimento e dá credibilidade ao seu trabalho. Porque muitas vezes, se você estiver fazendo uma coisa, tá fazendo isso baseado em quê? Não, estou fazendo isso porque os estudos mostram que isso é o certo a ser feito. Então, isso a gente conseguiu fazer essa união, e a gente está unido. O setor público, o setor privado e a universidade. Perfeito. Acho que é isso, né? Quero agradecer aqui em nome de todo o Grupo Opinião a sua participação aqui. Eu acho que tem muita coisa para repercutir, né? Mais uma vez, políticas que mexem de fato com a vida da população, com a vida de quem está lá na ponta. E quando a gente traz esses assuntos aqui, as pessoas ficam super de olho porque, enfim, é concreto, né? Uma política concreta. Então, em nome de todo o Grupo Opinião, quero agradecer a sua participação aqui e já estender o convite também para falar sobre outras políticas, né? Em outra oportunidade. Outros projetos. Pronto, eu que agradeço a vocês, agradeço a todo o grupo, o espaço. É muito importante que a gente possa vir para que as pessoas tenham conhecimento, que muitas vezes a gente está dentro do governo, ninguém consegue enxergar tudo que o colega está fazendo. Imagina a população lá fora. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar, eu acho que a gente tem que vir, tem que falar, tem que mostrar para as pessoas, para que as pessoas entendam que o que nós estamos fazendo é pegando o tributo que essas pessoas pagam, o dinheiro que essas pessoas pagam, e dando para elas de volta como investimento. Eu que agradeço e um forte abraço a todos. Perfeito. Obrigado, secretário. Obrigado também, Delano, né, pela parceria. A gente segue juntos aqui nas próximas entrevistas. Grande prazer, Rodrigo. Grande prazer na nossa discussão sempre aqui. Muito sucinto, Delano. Quero agradecer também, né, a sua participação, a sua
Enfim, você que acompanha aqui o nosso trabalho no Grupo Opinião CE, aproveito, pedir para você nos seguir, né, nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, né, o antigo Twitter. Estamos em todos os cantos, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, bate se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha, né? E também marca o sininho para receber todas as novidades do Opinião CE. O Questão de Opinião de hoje fica por aqui e a gente volta na sexta-feira com outra entrevista exclusiva aqui para você.